Olá, que a paz esteja com a gente. Sabe quando ignoramos um aviso importante? Ou quando sentimos aquele frio na barriga diante de uma missão que parece impossível? Pois é, na nossa jornada de hoje, no dia 89, a gente vai explorar exatamente isso. Vamos ver as consequências da infidelidade do povo de Israel e a profundidade dos 10 mandamentos. E mais, vamos testemunhar a coragem, assim, inabalável do apóstolo Paulo e mergulhar fundo no mistério da ressurreição como uma obra da Santíssima Trindade. É um convite para a gente ter uma nova perspectiva sobre obediência, coragem e o poder que realmente transforma tudo. Para entender temas tão fortes como as consequências da infidelidade, a importância da aliança e a ressurreição como essa obra trinitária, hoje nosso caminho passa por Deuteronômio, o Salmo 91, Atos dos Apóstolos e o Catecismo. Tenho certeza que, ao final, a gente vai sair daqui com uma compreensão muito mais rica sobre fidelidade a Deus, sobre o poder da obediência e, claro, sobre a esperança que a ressurreição traz para nós. Então, este é o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a aliança de Deus com seu povo. Depois, a promessa de que o justo vai florescer. Aí a gente vê um exemplo incrível de coragem, mergulha no mistério da ressurreição e, no final, a gente amarra tudo isso para a nossa vida. Vamos começar? A gente começa com Moisés, lá no livro de Deuteronômio, fazendo um discurso muito poderoso, sabe? Ele vai direto ao coração de Israel. Ele está relembrando a aliança e deixando bem claro o que acontece quando o povo se desvia do caminho. O aviso de Moisés é bem sério. A idolatria, a corrupção, tudo isso levaria à dispersão, ao exílio, a adorar deuses que, no fundo, são só madeira e pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem sentir. Mas olha que incrível o contraste. Mesmo diante da pior infidelidade, a porta da misericórdia nunca se fecha. A promessa é clara. Se o povo o buscar de todo o coração e de toda a alma, ele será encontrado. Deus não esquece a sua aliança. E qual é o coração pulsante dessa aliança? São os 10 mandamentos entregues lá no Monte Horebe. Moisés faz questão de relembrar aquele momento extraordinário, quando Deus falou diretamente com o povo, do meio do fogo. Não foi uma lei fria, distante, mas uma comunicação pessoal que estabeleceu as bases de um relacionamento certo com Deus e com o próximo. Acontece que o povo ficou apavorado com a grandiosidade de Deus. E aí eles pediram para Moisés fazer a mediação. Ele se colocou entre o fogo divino e o medo humano para transmitir a palavra. Esse é o papel do mediador: ouvir a Deus e ensinar o povo a obedecer para que possam viver e ser felizes. Agora, vamos dar um salto para o Salmo 91. Aqui, a ideia de justiça e fidelidade se transforma em poesia e esperança. O salmista nos dá uma visão de estabilidade, que é toda baseada na justiça firme de Deus. O salmista olha para o mundo e vê uma coisa que a gente vê até hoje, né? Uma aparente contradição. Os maus parecem que prosperam. Eles florescem como a grama, sabe? Rápido, chamativo, mas sem raízes profundas. É uma prosperidade frágil, superficial. E o destino deles, o salmista afirma com toda a confiança, é a destruição. E aqui vem o contraponto glorioso. O justo não é como a grama. O justo é como a palmeira, como o cedro do Líbano. São árvores fortes, com raízes profundas, que dão fruto até na velhice. Plantados na casa do Senhor, eles não só sobrevivem, eles florescem, cheios de seiva, de vigor, mostrando para todo mundo que o Senhor é justo. Que imagem poderosa de estabilidade e de vida! Vamos avançar agora para o livro de Atos e encontrar o apóstolo Paulo. A história dele nos dá um exemplo vivo, de carne e osso, do que significa viver essa fidelidade a Deus, mesmo de cara com o maior perigo. A tensão começa a crescer, sabe? Na viagem de Paulo para Jerusalém, a cada parada ele recebe avisos. Lá em Tiro, os próprios discípulos, inspirados pelo Espírito Santo, alertam sobre o perigo que vem pela frente e insistem para ele não subir para a Cidade Santa. Então, em Cesareia, o aviso se torna ainda mais dramático, mais pessoal. Chega um profeta chamado Ágabo e ele faz um ato profético, quase um teatro. Ele pega o cinto de Paulo e, na frente de todo mundo, amarra os próprios pés e as próprias mãos. A mensagem não podia ser mais clara. Essa é a profecia do Espírito Santo. O dono daquele cinto, ou seja, Paulo, seria preso em Jerusalém e entregue aos gentios. Imagina a cena. Todo mundo que ouviu isso, inclusive os companheiros de Paulo, começou a chorar e a implorar
para que ele não fosse. E aqui a gente vê o coração de Paulo. A resposta dele é um dos testemunhos mais poderosos de coragem apostólica de toda a Bíblia. Ele não nega o perigo, mas a lealdade dele a Cristo é maior que qualquer medo de sofrer ou de morrer. No final, a conclusão de todos foi: faça-se a vontade do Senhor. Essa coragem de Paulo para enfrentar a morte nos leva direto ao maior mistério da nossa fé, a vitória sobre a própria morte. E com a ajuda do Catecismo da Igreja Católica, vamos explorar o significado profundo da ressurreição de Cristo. O Catecismo nos ensina uma coisa fundamental. Ninguém viu o momento exato em que Cristo ressuscitou. Não foi um evento histórico comum, que alguém pudesse filmar. É um evento transcendente, que ultrapassa a história, mas que deixou sinais históricos bem concretos: o túmulo vazio e os encontros reais dos apóstolos com Jesus ressuscitado. Então, o ponto central é este. A ressurreição foi uma obra conjunta da Santíssima Trindade. O Pai exerceu o seu poder ressuscitando o Filho. O Filho, por seu próprio poder divino, retomou a vida que tinha entregado. E o Espírito Santo vivificou, ou seja, deu vida nova e glória ao corpo de Jesus, o chamando para o estado glorioso de Senhor. Foi um trabalho em equipe. Uau, depois de passar por essas leituras tão ricas, a grande pergunta é: e aí? Como essa palavra conversa com a nossa vida hoje? Como a gente traz tudo isso para a nossa realidade? Talvez a gente se sinta exatamente assim em alguns momentos, né? Com a tentação de criar os nossos próprios ídolos quando as coisas apertam. Com o medo de seguir o chamado de Deus, assim como os amigos de Paulo temiam por ele. Ou, quem sabe, a ressurreição parece algo tão distante, um conceito teológico sem poder real no nosso dia a dia. A infidelidade de Israel nos mostra que o desvio tem consequências reais que nos deixam dispersos e vazios. O medo do sofrimento, como a gente viu, pode nos paralisar e impedir que a gente cumpra a nossa missão. E se a ressurreição não for entendida como o poder de Deus agindo aqui e agora, nossa fé pode enfraquecer. Mas as Escrituras de hoje nos oferecem a solução, o caminho a seguir. Deuteronômio nos ensina que a misericórdia de Deus não é só uma rede de segurança, mas uma busca ativa por nós, mesmo quando estamos perdidos. A coragem de Paulo nos inspira a abraçar nossa missão, não porque não temos medo, mas porque nosso amor é maior. O Salmo nos garante que uma vida com raízes em Deus vai florescer com força e propósito. E o Catecismo revela que o poder da ressurreição é a força da própria Trindade disponível para nós. A lição mais profunda do dia 89 é esta: desde os 10 mandamentos até a coragem de Paulo e a ressurreição de Cristo, a fidelidade de Deus é a nossa maior garantia. A sua misericórdia nos sustenta nos momentos de fraqueza e o poder da ressurreição nos transforma por dentro. Que a gente possa sentir hoje a força dessa aliança, sabendo que Deus é nosso refúgio, nossa força e a nossa esperança, que nunca falha. E essa jornada de fé não precisa parar por aqui, viu? O hábito se forma na constância. O vídeo sugerido na tela já leva para o dia 90, para a gente continuar aprofundando nossa fé. Fica o convite para comentar dia 89 concluído e registrar esse compromisso. A gente se vê amanhã.